Logo depois, novamente em Berlim, um psicopata subiu num poste e, ao subir, tentou segurar os fios elétricos. Recebeu um choque e foi jogado longe. Não morreu. Ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos, psiquiatras começaram a pensar: qual é o fator comum? Na concussão cerebral, o cérebro deixa de receber oxigênio. Tem a anóxia. No enforcamento também. No choque elétrico. Então, concluíram: se nós conseguirmos diminuir a oxigenação cerebral de maneira artificial por um período próprio, que não lese os neurônios, a pessoa ficaria boa. Foi então que, em 1932, um médico americano declarou que havia curado o jovem Nijinsky, o maior bailarino do mundo, até hoje, que era esquizofrênico. E ele curou através da aplicação de choques úmidos, de metrazol e de insulina. O Dr. Seikel conseguia que o paciente tivesse uma convulsão quando aplicava o metrazol, semelhante à convulsão epiléptica. E depois da repetição, o paciente que estava em pauta recuperou-se. É verdade que Nijinsky teve um novo ciclo e veio a morrer totalmente alienado. Mas a experiência do Dr. Seikel abriu espaço para o jovem médico húngaro, Stanislaw von Meduna. Ele dirigiu o Instituto Interacadêmico de Budapeste. E ele notou que os epilépticos não eram esquizofrênicos. E que os esquizofrênicos não tinham epilepsia. Começou a pensar por quê. E deu-se conta que, na convulsão epiléptica, como o cérebro fica sem oxigênio, não há campo para instalar-se a esquizofrenia. O doutor Stanislav, estudando profundamente cérebros de esquizofrênicos e de epilépticos, notou as diferenças das circunvoluções, das basas, e naturalmente proclamou a necessidade de se aplicar choque de metrazol. Mas às vezes o metrazol dava uma reação tão terrível que a pessoa partia a coluna naquele momento da convulsão, ou arrebentava braço, clavícula. Nesse período, o médico alemão, depois de visitar a África e encontrar o veneno curare, usado pelos índios, teve a ideia de aplicar pequena dose de curare no paciente depois do metrazol, e o efeito foi mais salutar. Mas estamos em 1939. Anúncio da Segunda Guerra Mundial. Ela já havia instalado, mas apenas em alguns países. No mês de novembro, em um congresso de psiquiatria em Roma, 3 médicos, o Dr. Bini, o Dr. Kalinowski e o Dr. Cherlet, descobriram que era possível aplicar um choque elétrico de 110 volts durante 12 segundos, provocando a convulsão sob controle. E então o paciente recuperava-se. Mas veio a guerra e as experiências ficaram agora para depois de 1945. Foi então que surgiu na medicina acadêmica o eletrochoque. Nesse ínterim, grandes estudiosos como o Dr. Egas Muniz, prêmio Nobel de Psiquiatria, descobriu que uma área do cérebro era responsável pela esquizofrenia. E realizando a lobectomia, tirando um pedaço do lobo, o indivíduo recuperava a saúde, ficando algo idiotizado. Mas era menos perigoso para a sociedade do que durante o surto esquizofrênico. Nos anos 50,
À medida que se aplicavam choques elétricos, percebeu-se que eles afetavam o sistema nervoso central, embora alguns fossem saudáveis para os transtornos da esquizofrenia. Eles provocavam distúrbios de outra natureza, sequelas. E então surgiram os barbitúricos, os célebres medicamentos de faixa vermelha ou de faixa negra. Eu gostaria de colocar uma experiência para amenizar a narração algo pesada. Naquela época, eu era muito jovem. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Muita gente não acredita. E então eu era médium, mas eu não era espírita. E trabalhava em uma instituição estatal, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, hoje anexada ao INSS, que é responsável por 3 letrinhas adoradas pelos brasileiros, SUS. Então, eu via os espíritos. Eu estava trabalhando, vou dizer uma coisa que parece um absurdo, na máquina datilográfica. Será que alguém ainda se lembra? Eu estava trabalhando e chamavam-me ao balcão. Eu deixava, ia. E quando chegava lá, não tinha ninguém. O meu chefe, que por um fenômeno muito especial, não gostava de mim, nem eu dele, reclamava-me. E eu vivia num tormento, sem saber o que fazer. Até o dia que eu lhe confessei que é porque os indivíduos me chamavam. E ele me olhou duramente e disse: vou lhe mandar um psiquiatra. Comunicou ao serviço médico, mandou-me, e eu fui. Havia um médico único, psiquiatra, em nosso instituto. Fui alegre, porque eu ia ficar livre dessa loucura. E então subi os 12 andares. Quando eu estava lá, o médico perguntou-me, aliás, mais tarde, um grande amigo: o que é que você tem? Eu digo: é que eu vejo os mortos. Não diga. E tem algum morto aqui? Tem, sim, senhor. Seu pai? E como era meu pai? Eu aí descrevi. Ele disse: que bom. Deite aqui nesta mesinha. Tira o sapato e deite, que eu vou buscar ali umas coisas. Veio com uma borracha e disse: coloque na boca. Eu vou buscar ali qualquer coisa. E eu deitado como um anjo. Mas eu tinha um espírito muito amigo. Um jovem pernambucano que morreu de acidente automobilístico em 1942. Imagine, devia ter 5 carros no Recife. E ele morreu. Mas ele ficou meu amigo. Chama-se Walter. Quando eu estava deitadinho com as mãos postas, ele chegou e me disse: baiano, sai daí. Ele vai te aplicar um choque elétrico e tu já não és bom da cabeça, imagina depois do choque. Eu então peguei o sapato, larguei a borracha lá, desci as escadas de 12 andares. Parecia um incêndio. Quando eu cheguei na calçada, calcei-me, voltei à repartição. E o meu chefe perguntou: então, nós adiamos o tratamento. Mas eu continuava na conjuntura, porque eu não sabia quando era e quando não era. Eu tinha uma colega com quem me relacionava muito bem, um anjo. Foi muito útil na minha vida, e espero ter sido também muito útil. E um dia ela me perguntou, ela me chamava Pereira. Pereira, você vê mesmo? Eu disse: você acha que não? Me chama, eu levanto, vou lá. Quando acabar desaparece, o que é que eu vou fazer? Ela disse: façamos um trato. Quando alguém lhe chamar do balcão, você olha para mim, eu olho. Se não tiver ninguém, e aí você não vai. Eu encontrei a salvação. Porque quando alguém chamava Divaldo, eu: Georgeta. Mas tudo na vida tem seu momento culminante. E um dia ela não foi trabalhar porque estava doente. E chegou alguém, me chamou, eu aí fui jovialmente. E comecei a atender.
O meu chefe acercou-se-me furioso e perguntou-me o que é agora. Eu fiquei morto de vergonha do cavalheiro, está vendo este homem me censurando. É o cliente. Qual cliente? Eu disse, fulano de tal. Ele disse, o que é que ele quer? Ele veio mudar a beneficiária da sua apólice. Era o setor de apólice, de seguros de vida. Pergunte o número da apólice. Eu perguntei, o Espírito disse. Então meu chefe foi ao arquivo, puxou, lá estava a apólice. Então ele pegou o envelope com os documentos. Já agora, mais brando, perguntou, e o que é que ele quer? Ele quer mudar a beneficiária. Porque ele está com medo de morrer, ele já morreu e não sabe. Ele está com medo de morrer e quer deixar para uma pessoa muito querida. Ele quer substituir Dona Fulana de Tal. Aí o chefe olhou e disse, Divaldo, esse homem está morto? Eu digo, mortíssimo. Ele está aqui. Foi assim que eu entrei no mundo das pessoas respeitáveis, graças ao morto. Mas por pouco, eu não tomei eletrochoque. Graças a Deus. Que, aliás, 1 ou 2 teria ajudado bastante. Então, a ciência médica começou a perceber, ao lado da psicologia, das doutrinas nascentes, especialmente da psicologia de Carl Gustav Jung, o antigo sócio de Freud, que discrepou do mestre e apresentou à sociedade a psicologia profunda, ou analítica, a notável psicologia do sentido da vida. Psicologia esta que será aplaudida pelo psiquiatra vienense Viktor Frankl, quando ele estabelece que a meta essencial da vida humana não é a felicidade. Porque a felicidade de hoje pode ser a desgraça de amanhã. Aquilo que nos agrada agora é motivo, talvez, no futuro, de muito sofrimento. Então dizia Jung, e o doutor Viktor Frankl apoia, qual é o sentido da vida? O que é que você está fazendo na Terra? Qual é o objetivo essencial? Qual é o significado psicológico? E ele lançou Viktor Frankl, a notável técnica logoterápica, a terapia do sentido. Quando o paciente chegava a este homem, que esteve em 3 campos de concentração, e que se recusou a morrer porque sua vida tinha um sentido psicológico, ele tinha que dizer ao mundo que era o nazismo. Ele tinha que proclamar a injustiça do genocídio judeu. Quando a pessoa chegava, ele dizia, doutor, por pouco eu não me matei. Oh, e por que não se matou? O senhor acha? Não acho nada. Eu estou perguntando, por que não se matou? Porque eu tenho filho, porque eu desejo escrever um dicionário, porque eu tenho uma obra de arte. Então, a sua vida tem um sentido, tem um significado. Viva para este significado. A doutrina espírita, que é o mais notável tratado de psicoterapia preventiva e curadora, dá-nos um sentido da vida, um objetivo essencial. Apresenta-nos a necessidade de viver na busca da autoiluminação. Não é da felicidade. Porque nós confundimos felicidade com prazer. Prazer é sensorial. A verdadeira felicidade é emocional. É aquela que é a mesma sem termos nada ou tendo tudo. Porque além do ter, é indispensável ser integral. Então a doutrina espírita vai encarar esse problema da psique humana. Enquanto a psiquiatria vem dizer que todas essas funções são naturais e reflexivas do nosso cérebro, graças aos 100 bilhões de neurônios que produzem os neuropeptídeos, ou que produzem substâncias das sinapses, das neurocomunicações. O Espiritismo diz-nos que a verdadeira psique é resultado do espírito reencarnado que somos. E esse espírito é que agita a vida,
Como disse um grande pensador latino, mens agitat molem. O psiquismo, a mente, o ser que somos, movimenta a matéria, o corpo. Então, a partir daí, estamos nesse momento em que a esquizofrenia e outros distúrbios de natureza congênere estão recebendo o amparo da ciência.